Estamos começando mais um Reflexões. Segundo o físico Albert Einstein, a morte é apenas um passaporte para a vida. Essa afirmação em nada destoa da doutrina kardecista. A propósito, a nossa entrevista de hoje, nós vamos conversar com integrantes do grupo de teatro Boa Nova. Eles vão responder o que acontece depois de carimbado o nosso passaporte. Como fica a nossa situação? Mas situação difícil mesmo é a do personagem do conto que o Paulo Mendonça vai nos apresentar daqui a pouco. Alguém que é considerado matador sem nunca ter assassinado ninguém. E tem muito mais no programa de hoje. Notícias interessantes, mensagens edificantes e a sugestão literária. E não tem intervalo não, o programa já começou. Você, amigo de casa, com certeza deve conhecer algum caso de amor profundo e belo. Daquele amor que tudo supera, até mesmo o tempo. E como é bonito isso, não? Pois é, no livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, encontramos uma bela história, a da meiga Alcione, espírito de extrema luminosidade, que por muito amar busca o sacrifício pessoal na intenção de ajudar ao espírito Pólux. Seu amor de longas datas. O romance é extremamente cativante, onde ao lê-lo somos transportados para os locais e épocas de séculos passados. Conseguimos perceber toda a agitação da Paris da corte de Luís XIV nos anos de 1660. Somos levados a pressentir as dores de grande epidemia que dizimava várias vidas. Bem, Renúncia é considerado como um best-seller espírita, já estando em sua 22ª edição. Renúncia pode ser encontrada em qualquer livraria espírita ou nas bibliotecas das casas espíritas. Mais uma entidade espírita na capital. Hoje, às 16 horas, na sede da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, na rua Silveira Martins, número 700, Vila Alba, será formalizada a criação da ADEMES, Associação dos Divulgadores do Espiritismo em Mato Grosso do Sul. O movimento espírita avança na América Latina. Acaba de ser lançada em Lima, capital do Peru, a revista Encontros, editada pelo Espiritismo Cristiano. No Paraguai, duas instituições espíritas intensificam movimentos de intercâmbio e unificação do espiritismo. O Grupo Espírita Pablo de Tarso, de Ciudad del Este, e o Centro de Filosofia Espírita de Assunción, capital do Paraguai. Em Buenos Aires, a capital da Argentina, vem despertando muito interesse do público o estudo das obras de Allan Kardec, realizados na Sociedade Espiritista El Sol del Ouro. Também na Bolívia, crescente número de pessoas frequentam o Centro de Estúdios Amália Domingo Soler, em Cochabamba, onde já funcionam escola de evangelização infantil, livraria espírita e a distribuição de sopa aos carentes. Enquanto isso, no México, a União de Centros Espiritistas del Estado de Veracruz vem editando com muito sucesso o jornal espírita Amor e Estúdio. Conta-se que um homem, muito devotado à meditação, retirou-se em definitivo para uma gruta isolada em plena floresta a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, acreditando ser ele um novo Messias, passou a reverenciá-lo com muito respeito. Se alguém pretendia efetuar algum negócio, não fazia nada sem antes falar com ele. Fascinado pela consideração que lhe davam, e muito preso à adoração sem trabalho, acreditava que todos também deveriam agir da mesma maneira, como o melhor meio de chegar-se ao paraíso. Sempre que era questionado quanto ao trabalho honesto e produtivo, sugeria que a busca do lucro era uma ambição criminosa e que a oração era a mais importante. Quando alguma pessoa, aliás, de bons propósitos reclamava-lhe a opinião
quanto à realização de eventos para angariar fundos para a fraternidade, logo declarava ser uma calamidade e que era preciso que todos viessem orar e meditar. Passam-se os anos e a fatalidade do desencarne chega para ele. E todos os seus seguidores o imaginavam entrando no céu prometido. Com grande assombro, então, o religioso acomodado é arrebatado por forças das trevas e conduzido a triste vale de sofrimento. Não entendendo o que se passava, perguntou a um dos líderes do grupo que o levava: por que afinal estou aqui, se toda a minha vida sempre me dediquei à meditação e busquei conduzir as pessoas a fazerem o mesmo? Respondeu o líder: você está aqui porque para nós você é considerado um matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos da humanidade. E assim, lembramos de Jesus com muita propriedade nos ensina: a fé sem obras é morta. Você sabia que os espíritos se locomovem com a velocidade do pensamento e atravessam qualquer obstáculo físico? Este mês, a arte espírita está em evidência em Mato Grosso do Sul. Teremos no próximo sábado estreando 2 peças. Reino de Altzac, no Teatro Popular da Cultura, e a peça Eles Não Morreram. E Eles Não Morreram vai ser encenada pelo grupo Arte Boa Nova. Para conversar conosco a respeito de Eles Não Morreram, estão conosco a Adriane Lobo, o Joilson de Paula e a Rani Abreu, que são os artistas que vão participar dessa peça que será encenada, então, no próximo sábado, no Teatro Araci Balabanian. Adriane, fala um pouquinho a respeito de Eles Não Morreram para nós. Bom, Eles Não Morreram é uma peça inspirada na obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, e mostra a trajetória de espíritos durante a encarnação e o que aconteceu com elas depois do desencarne. Ou seja, aqueles que bem cumpriram a sua tarefa aqui na Terra, né, são felizes no desencarne. E também a trajetória dos espíritos que suicidaram, consciente ou inconscientemente. Então a peça mostra a maneira como eles se comportam e se veem depois da morte. Como que é esse suicídio consciente e inconsciente que você falou aí? Bom, porque a peça tem mostra um romance entre a Juliane Marie e o Van Dust, e eles se matam conscientemente. Você não vai contar a peça toda, não, senão a pessoa não vai assistir. E outros inconscientemente, porque não deram fim, eles próprios não deram fim à vida deles, mas através de suas atitudes, dos desregros, né, que eles cometeram, eles vêm a desencarnar. Deixa eu perguntar então aqui para o Joilson, já que o tema da peça, a temática da peça é a vida após a morte, né? Como é que fica a situação do espírito logo que ele desencarna? Ele tem consciência de que desencarnou? Como é que é essa vida deles lá em seguida ao desencarne? Bom, na própria peça a gente pode observar o que acontece, o que vem, o que desenrola após a morte da pessoa. Vai depender muito do grau de entendimento de cada pessoa. Cada pessoa tem uma atitude, tem uma consciência da vida pós-morte. Isso é relacionado com a sua vida aqui na Terra, tá? A pessoa, no desenrolar dos fatos, o que ela faz, se pratica caridade, se trata bem as pessoas, ou se ao contrário, faz tudo errado, tá? Isso vai determinar um desligamento rápido, ou uma consciência rápida também após a morte, ou ao contrário, tá? Ela vai demorar um bom tempo, que varia de 1 mês ou até vários anos, para ter uma consciência de se ela está ou não realmente morta. Deixa eu perguntar agora aqui para a Rani. A Rani já, como também a Adriane,
já é assim bastante famosa aqui na capital e no Mato Grosso do Sul, pelas suas apresentações anteriores e outras peças que participou, né? Sim. Rani, como é que é essa coisa de você, na hora da apresentação de uma peça espírita, assim, você sente algum envolvimento espiritual para você se colocar daquela maneira, interpretar tão bem assim um personagem, ou não, é você mesmo? Como é que é? Bom, geralmente o personagem, os vários personagens que eu já fiz, eles acontecem em cena, né? A gente ensaia, tem vários dias, até meses de ensaio, mas comigo ele sempre acontece em cena. Então depende muito do clima, depende muito das pessoas. E com Boa Nova, né, eu tive experiência o ano passado de apresentar com eles uma peça muito boa, que é Sempre Vou Te Amar, né? E aconteceu a Carol, né, que é uma empregada muito confusa, muito engraçada, aconteceu também devido às pessoas que envolvem a peça, né, que envolvem o grupo, que é o Boa Nova, que é umas pessoas que têm um espírito realmente muito divertido, além de mostrar uma temática muito interessante, né? Eu particularmente não sou espírita, mas é algo que me fascina, é uma coisa que, né, uma religião que tem muito a ver, acho que com todo mundo, né? Se a gente for pensar um pouquinho, né, todo mundo tem espírito, então todo mundo tem um pouco a ver com tudo isso, né? E é uma coisa muito interessante. A peça em si, essa agora, não é muito, não tem essa parte cômica, mas é uma peça muito interessante, muito válido ir assistir. Bom, a peça vai enfocar pessoas que retornaram com as suas mensagens e tal, através do médium, naturalmente, são espíritos que já desencarnados retornam. Eu perguntar para a Adriane. Adriane, no caso, há muito tempo, é demorado, assim, demorada essa volta, quer dizer, o espírito desencarna, passa muito tempo para poder vir dar uma mensagem através do médium? Como é que funciona isso? É rápido? Como é que é isso? Depende do grau de adiantamento do espírito, depende da consciência que ele tem também após o desencarne, porque há espíritos que desencarnam e que passam muitos anos sem, inclusive, saber que desencarnaram, né? E também depende da necessidade que esse espírito tem de se manifestar e da própria família, né? Como é que essa família vai receber essa mensagem. Então, só quem pode determinar realmente se um espírito já está em condições de se manifestar através de uma mediunidade é a espiritualidade responsável por essas entidades. Mas isso varia de acordo com o que o espírito, a maneira como ele se portou na Terra, ou a maneira com que ele se conduz lá do outro lado da vida? Quer dizer, há uma fila assim para o pessoal se comunicar por aqui ou não? Depende de como você se comportou na sua vida, né, na Terra, do adiantamento que você tem, da consciência da vida espiritual que cada um tem. Uhum. Bom, falando da peça, a Joilson, quem dirige essa peça? A direção da peça, ela está com Alex Faria, tá? E Nelson Peixoto. Seria mais do Nelson Peixoto, está dirigindo praticamente a peça, com algumas pinceladas do Alex Faria. Ele produziu a peça, o Alex, né? O Nelson Peixoto, ele produz, ele dirige muito bem, além de produzir essas peças, e são muito interessantes pela temática espírita e também que são direcionadas a um público-alvo, tá? Que o público-alvo será quem? Todas as pessoas, porque geralmente tudo que acontece em qualquer peça que nós apresentamos tem um fundo de ensinamento, tem um fundo de exemplo que deve ser seguido, que pode ser seguido por qualquer pessoa, independente de religião. A nossa intenção não é mostrar determinada religião, mas sim o bem que pode ser feito. O nosso tempo chegou no limite, estava muito bom o papo, mas eu agradeço a atenção de vocês e por hoje nós vamos ter que encerrar o nosso programa, né? Queremos agradecer a sua participação, telespectador, que é muito importante. Obrigado pela sua atenção e uma boa semana a todos.